Olá, minha Paraíba, muito boa noite a todos. A partir de agora está no ar a Tal da Política e os moídos que ela traz, com muitas informações, todas as terças e sextas-feiras, às 18 horas. Nós temos sempre um convidado, um entrevistado diferente, com muita polêmica, com muita notícia importante de bastidores que vão mexer com o cenário político nacional e no cenário estadual. Na semana passada tivemos como entrevistado o prefeito da capital, Cícero Lucena, que também é pré-candidato ao governo do estado. E hoje, nessa continuação da tal da política, um personagem nacional e também um personagem estadual que tem levado, né, muitas informações e tem comentado muito, dado muita polêmica em suas declarações quando está na mídia estadual ou nacional. Ele é Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, ex-candidato a prefeito aqui em João Pessoa. Ele é candidato ou pré-candidato ao Senado Federal nas eleições de 2026 pelo partido PL, na chapa com Efraim Filho. Marcelo Queiroga, boa noite, satisfação tê-lo conosco aqui na Tal da Política de hoje. Boa noite, Rudinei. É um prazer estar com você aqui hoje. E essa tal da política, quem me meteu nela foi o Jair Bolsonaro, né? Antes disso, eu estava no meu consultório e nas salas de cateterismo atendendo meus pacientes aqui no estado da Paraíba. Doutor Marcelo Queiroga, iniciando a Tal da Política de hoje, é um tema seríssimo e o senhor, eu sempre percebo que o senhor gosta de se posicionar em relação a temas nacionais. E esse é um dos temas que tem tirado o sossego do povo brasileiro, não é só do povo carioca, não, é do povo brasileiro, a questão da falta de segurança pública. E há momentos muito duros, muito relevantes para a imprensa, para a mídia nacional, que tem divulgado aí imagens trágicas em relação a operações feitas no Rio de Janeiro. E agora, operações que, diga-se de passagem, não se tem como entrar no local daquele com algema na mão ou até mesmo com um mandado de prisão na mão com um oficial de justiça. Não se trata uma situação como aquela sem o uso da força. Mas isso está girando uma grande polêmica e dividindo opiniões do Brasil inteiro. Eu queria que o senhor pudesse falar qual a sua opinião, qual é aí as diretrizes que o PL Nacional, que a direita tem prestado atenção sobre esse assunto da segurança e pontualmente falando, ministro, em relação ao ocorrido nos últimos dias lá no Rio de Janeiro. Bom, se você fizer uma pesquisa hoje, eu acredito que a principal preocupação do brasileiro é com a questão da segurança pública, né? Isso é um problema crônico do nosso Brasil e tem como causa diversos aspectos, inclusive essa questão social, a questão da distribuição de renda, que o Estado brasileiro tem tido melhoras, mas infelizmente, em relação à segurança, não há essa melhora. Aliás, tem havido uma piora, sobretudo nesse atual governo, né? O Rio de Janeiro, eu já morei no Rio entre 87 e 91, então conheço bem a realidade do Rio de Janeiro e nesse momento houve intervenção do Exército, né? O presidente Bolsonaro tem essa pauta da segurança pública, né? Ele é militar, né? Um militar reformado e conhece bem o Rio de Janeiro porque é político lá no Êxito de Janeiro. E nós sempre tivemos dentro do governo uma tolerância zero em relação a essa questão da violência, né? Um ênfase na segurança pública. Essa é uma das pautas principais. Nós somos contra a descriminalização das drogas, que a esquerda quer tentar de toda maneira, não só descriminalizar, como legalizar as drogas, porque nós sabemos que dentro dessa questão da droga, do tráfico, do crime organizado, é que está a raiz dessa grave crise que nós vivemos hoje. O senhor acha que o governo federal ser um governo com estilo de esquerda, o senhor acha que, não vou dizer que favorece ou contribui, mas o senhor acha que isso termina agravando a situação de segurança pública no Rio de Janeiro? O senhor acha que isso culminou com a nova diretriz ou o novo estilo de governo brasileiro? Isso faz parte desse contexto, né? Já em 2019, um desses partidos de viés à esquerda ingressou com a DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental junto ao STF, que estava com o ministro Fachin, né? E o ministro Fachin praticamente inviabilizou operações policiais nessas áreas conflagradas do Rio de Janeiro. Então, isso é uma situação que o Estado ele fica refém
desse tipo de criminoso, né? Que o Brasil não é um país que produz droga. A droga geralmente vem de outros países. A Colômbia foi um país que, no passado, tínhamos organizações criminosas como a Farc, né? Que é aliada do PT. Né? Ou várias pessoas já trouxeram essa questão à baila, né? A questão da Colômbia foi enfrentada por governos como o do Uribe, né? Com o apoio dos Estados Unidos, conseguiu-se, de alguma maneira, minorar aquela situação ali. Tivemos problemas no passado também com o famoso Cartel de Medellín, né? Cartel de Medellín, Pablo Escobar, essas coisas antigas, né? Então, o Rio de Janeiro é um estado, pela sua característica geográfica, que a criminalidade se localizou nos morros, né, dessas comunidades. Não são as pessoas que estão ali, a grande maioria são pessoas trabalhadoras ali, cumpridoras do seu dever, mas existe o crime organizado, esses bandidos, que ali comandam aquelas regiões e o Estado fica praticamente à margem. Então, ali não chega educação, ali não chega saúde, como você vinha comentando comigo aqui, antes da gente começar o programa, nem o oficial de justiça vai subir para levar uma intimação para alguém que incorre a algum tipo de infração legal, né? Então, a polícia fez essa operação, uma operação que resultou na morte de bandidos, de traficantes e de policiais. Felizmente, o número de policiais que morreram foi pouco, né, em relação... Toda vida é importante, cada vida a gente deve lamentar pela perda, mas em relação ao que poderia ter acontecido ali, a polícia foi eficiente. Ministro, fazendo justamente e trazendo informação que vem contrapor com o que o senhor traz agora, o senhor traz esse debate, o senhor é uma figura nacional e também uma figura da política estadual, presidente do PL, né? E partindo para o outro lado, um lado antagônico ao seu, a deputada e presidente do PT, a deputada Cida Ramos, essa semana na cidade de Itabaiana, onde a Assembleia Legislativa realizou uma sessão itinerante na última quarta-feira, a deputada disse que foi um absurdo o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, disse e colocou lá um voto de repúdio nessa sessão itinerante, que funcionou na cidade de Itabaiana, e disse ainda mais que mais de 130 inocentes morreram nessa ação da polícia. O senhor considera que foram mais de 130 inocentes que faleceram, como diz a deputada Cida Ramos, ou aquelas pessoas que estavam dentro da mata, armadas, na madrugada, elas podem ser consideradas inocentes? Eu acho que passaram as informações erradas para a deputada Cida Ramos e ela incorre em erro ao fazer esse tipo de afirmação, né? Outra deputada com o perfil da deputada Cida Ramos, a deputada Sâmia Bonfim, se eu não me engano foi ela, que o irmão, um médico neurocirurgião, foi assassinado por essas facções criminosas no Rio de Janeiro. Então, independente de ser de pensamento à esquerda, à direita, todos nós somos vítimas dessa criminalidade, né? Agora, isso, em parte, decorre do posicionamento da principal liderança deles, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora na Malásia, ele cunha uma frase, né, dizendo que traficantes são vítimas dos usuários, né? Depois ele se desculpou e tal, mas isso é o que o Lula pensa realmente, né? O Lula pensa dessa forma. Você acha que essa fala do presidente foi uma inversão de situações? Ele pensa assim. Claro que foi uma inversão de situações, né? Os traficantes, eles são os bandidos, eles têm que ser exemplarmente punidos, né? Isso é algo até tão esdrúxulo que fica até difícil de você comentar uma coisa dessa, né? Ou o presidente está com algum tipo de quadro demencial, né? Ou é isso que ele pensa mesmo. Eu acho que é essa segunda opção. Ele pensa assim, isso é do Lula. E você veja que não é à toa a votação que ele teve nos presídios. Ou seja, quando ele defende traficantes e diz que eles são vítimas, ele está falando para o eleitorado dele, que são os bandidos. Ele mesmo condenado em diversas instâncias do Poder Judiciário por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Nas últimas horas, uma pesquisa está circulando no Brasil, onde traz a informação de que 90% dos moradores da localidade onde a polícia agiu no Rio de Janeiro
elas ficaram a favor da operação, ou seja, ficaram a favor da polícia. O senhor acha que isso é um reflexo, de fato, da sociedade? Muita gente imaginava a população de lá é aliada da bandidagem. E essa pesquisa que foi feita e divulgada há poucos momentos no site Metrópole diz que 90% da população foi de acordo com o que a polícia realizou. Vai de encontro com o que eu estou lhe dizendo. A maior parte daquelas pessoas que moram nas comunidades são pessoas trabalhadoras que vivem ali submetidas a esse regime dessa criminalidade. Então, quando o Estado chega lá e age, a população aplaude. Ministro, em relação a trazendo agora para a tona da tal da política, Bolsonaro, o senhor ainda acredita que Bolsonaro possa disputar o mandato novamente de presidente da República? Ou o senhor, na sua visão, já está descartada a possibilidade real de Michele ou de Tarcísio para ser o representante da direita nas eleições de 2026? Bom, com esse sistema jurídico que nós temos aí, né, onde o presidente Bolsonaro foi julgado em um tribunal de exceção, em uma turma do STF, que praticamente o regimento interno foi adaptado para remeter o presidente Bolsonaro para lá, onde os juízes, com todo respeito, não eram imparciais. Flávio Dino não é um juiz imparcial. Ele comparou o Bolsonaro a Satanás, ao demônio. Então, como é que uma pessoa dessa pode ter imparcialidade para julgar Jair Bolsonaro? O ministro Cristiano Zanin, que é um ministro discreto, né? A gente não o vê muito nos holofotes, mas ele foi o advogado do Lula. Ele foi o advogado do Lula, ele ingressou com diversos pedidos para soltar o Lula, não é? Inclusive com ações, na época que ele era advogado, contra o próprio presidente Jair Bolsonaro. Não é? O Alexandre de Moraes se tornou um inimigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Você acha que com isso deixa todo o processo bichado? Basta você ver o voto do ministro Luiz Fux, que é um jurista independente daquela corte, é o único que tem qualificação de juiz, efetivamente, e foi indicado pela presidente Dilma Rousseff. Então, não foi o André Mendonça nem o Cássio Nunes, foi o Luiz Fux, que é sabidamente um juiz de posições muito firmes e que tem uma sólida formação acadêmica. Ele dissolveu o voto dos ministros que votaram em contrário e a denúncia cavilosa e inepta do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Veja que o Fux, ele analisou os tipos penais que ali foram imputados, um por um, como deve ser feito na boa técnica jurídica. Então, ali naquele processo, tem problemas em relação ao procedimento mesmo, ao processo penal, que foi absolutamente rasgado por um novo Código de Processos, que eu denomino de Código Alexandrino, que não faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, e também com relação ao mérito em si dos tipos penais que foram ali imputados, não é? Essa que não era para ter sido o julgamento naquela instância. O julgamento deveria ser da primeira instância, posto que não existia réu ali com prerrogativa de função para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Percebo que, na sua visão, o senhor já se convence que com todos esses artifícios, ou verídicos ou criados, o senhor entende que dificilmente Bolsonaro será candidato. Se for o seu pensamento, quem será o candidato do grupo de oposição? Quem será o candidato da direita? Michele Bolsonaro, para manter o espólio da família Bolsonaro? Ou é possível que Tarcísio deixe a condição de governo de São Paulo e dispute o governo federal pelo bloco da direita? Essa questão, essa decisão, ela vai ser tomada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele é que é o nosso líder. Ele é que tem os votos, né? Por exemplo, a votação que eu tenho aqui em João Pessoa, que eu tive para prefeito, e que eu vou ter, e que, se for essa vontade do povo do paraibano, que me conduzirá ao Senado, são votos bolsonaristas. Então, ele é que faz essa sintonia fina e ele vai tomar a decisão mais adequada de, se ele não estiver na urna, quem será aquele que vai ter o nosso apoio, o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A nossa prioridade número 1 hoje é a votação da anistia ampla, geral e irrestrita, porquanto nós entendemos que, diante da situação de injustiça que reina no Brasil, tal qual demonstrado pelo ministro Luiz Fux, somente a soberania popular
pode reverter essa situação através da aprovação pelo Congresso Nacional, que é quem é o detentor da soberania popular, da aprovação da anistia, reabilitando o presidente Jair Bolsonaro para as eleições de 2026 deixa o povo decidir. Caso não ocorra isso, caso não ocorra esse movimento que o senhor acaba de citar, o que seria mais salutar para a direita? O que seria mais salutar para tudo que, na sua visão, Bolsonaro construiu esse grupo da direita no Brasil? O que seria melhor para manter esse spoiler? É Michele ou Tarcísio? Quem conseguiria mais levar à frente essa ideia bolsonarista? Porque, na verdade, na minha visão, a candidatura de Tarcísio seria uma candidatura da direita. E a candidatura de Michele seria uma candidatura da direita, mas, de fato, uma candidatura carimbada bolsonarista. O senhor, qual desses dois nomes lhe deixa mais contente, ou lhe deixaria mais contente em ver disputando? Bom, além dos dois nomes que você citou, nós também temos o senador Flávio Bolsonaro. O Eduardo, se vier para o Brasil, vai ter o mesmo destino do pai, né? Porque ele faz parte, é um dos alvos dessa perseguição implacável, uma quase caçada que se estabeleceu contra o Bolsonaro. Não é? Então, nós temos nomes, naturalmente, que de acordo com a estratégia que o presidente Bolsonaro adotar, não é? E que esse nosso agrupamento tomar, pode ser ou a dona Michele, ou o governador Tarcísio de Freitas. Lembrar que o governador Tarcísio de Freitas é um dos governadores mais bem avaliados do Brasil. E o governador Tarcísio de Freitas é uma cria do presidente Jair Bolsonaro. É uma revelação do presidente Jair Bolsonaro. Ele era um técnico de bom nível, mas o presidente o alçou pelo seu mérito, pela sua qualificação técnica. Então, o senhor não faz distinção? Isso depende da estratégia que o presidente Bolsonaro quiser adotar no momento, né? Ele pode seguir várias estratégias. Ele pode seguir, por exemplo, a estratégia que o atual presidente da República adotou. Ele mesmo condenado em várias instâncias do Poder Judiciário, ele registrou o nome dele no TSE. E só depois ele resolveu substituir o seu nome pelo nome do senhor Fernando Haddad. Ah, mas o Lula perdeu a eleição. Mas eu pergunto, quem é o presidente da República hoje? É ele. Então, só acho que seria uma estratégia. Descondenado, se não foi, é uma estratégia, é claro. E nós temos um estrategista, um político do mais alto nível, um dos grandes políticos da história do Brasil, que é Jair Messias Bolsonaro, um que ganhou a eleição num tweet em cima de uma prancha de surf, tomando Coca-Cola. Certo? Então, o Bolsonaro entende tudo de política. Vê que o Valdemar Costa Neto fala. Valdemar não diz, Bolsonaro não é normal. Aí André Sadi, mas presidente, Bolsonaro não é normal? Não, não é. Uma pessoa que bota 1 milhão de pessoas numa rua. É normal? Bolsonaro não é desse planeta. Ele sabe das coisas. Queiroga, tu vai ser candidato a prefeito lá em João Pessoa. Você vai sair bem na eleição. Você vê, eu fui para o segundo turno. Certo? Bolsonaro entende de política, sabe política tudo. Ele está conversando com você aqui, ele já está sabendo qual é a sua. Né? Então, o presidente vai nos orientar da maneira correta e nós vamos seguir o que ele determinar. Agora, a orientação que ele nos deu hoje é a questão da anistia. Nós não vamos esmorecer enquanto esse projeto não for pautado e não for votado no Congresso Nacional. Isso trouxe um bom gancho agora sobre a questão da anistia. E eu trago uma questão partidária e também uma questão de movimento em Brasília. Vamos lá. O senhor falou momentos atrás aí sobre Tarcísio de Freitas. E aí tem muitos nomes, além de Tarcísio, tem Damares, nomes que são do Partido Republicanos, do mesmo partido que dirige aqui na Paraíba, e o senhor já disse isso em outras entrevistas a mim, o seu amigo, o deputado, presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, que o senhor teve a oportunidade até de já votar com ele, o senhor até confidenciou isso em uma entrevista conosco há poucos meses atrás. Eu não era da política, Rudinei. Né? Eu não era da política. O deputado Hugo Mota é uma pessoa do meu relacionamento pessoal. Inclusive, quando ele assumiu a presidência do Republicanos, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia eleito. Né? E ele me convidou para me filiar no Republicanos. Eu disse, mas Hugo, eu não sou da política. Ele disse, não, mas você é ligado à família Bolsonaro, o Bolsonaro, o Flávio, são seus amigos, e vai ter eleição a prefeito aqui em 2020, e as pessoas estão com uma rejeição muito grande aos políticos tradicionais, quem sabe
o Bolsonaro não quer que você seja candidato. Eu digo, não, mas o Bolsonaro não vai querer que eu seja candidato. Mas se ele quiser, para você ser, você tem que ter um partido. Hugo Mota lhe deu a ideia para entrar na política aqui do não, Estado. Não, eu era filiado ao Republicanos. E eu fiz... Não, ele deu ideia de, eu falo, ideia de candidatura, não, de poder disputar, ele me pediu para ajudá-lo na constituição do partido aqui, que ele queria pessoas da sociedade civil. Não é? E aí eu me filiei ao Republicanos. Isso não é surpresa para ninguém. Agora, do ponto de vista político, o deputado federal Hugo Mota, ele é aliado do governador João Azevedo, sem prejuízo de, em 2022, para o Senado ele ter votado no senador Efraim Moraes. Mas está aí, pronto, aí está a grande situação, para mim, das eleições agora de 26. Hugo Mota é do Republicanos. Se Tarcísio for o candidato a governador, a candidato a presidente da República, na sua visão, como é que fica Hugo Mota nessa tratativa, nessa questão da decisão política, já que o partido, a direita, vai ter o candidato Efraim, o senhor como candidato ao Senado, e aí o partido Republicanos, tendo Tarcísio do partido disputando a presidência da República, como é que ficaria essa engenharia para agregar todo mundo sem ter prejuízos para ninguém? Não, o Tarcísio, ele é filiado aos Republicanos, mas o coração dele bate 22, né? Bate Bolsonaro. Tarcísio, o presidente Bolsonaro tem Tarcísio como um filho, não é? Tarcísio faz um excelente governo, em boa parte traz as experiências exitosas que o presidente Bolsonaro colocou em prática, né? E acredito eu, o Tarcísio não me falou, mas se porventura ele for candidato a presidente da República, ele vai ser candidato com 22, né? Porque se não for, acontece o que aconteceu quando ele foi candidato ao governo de São Paulo. Ele perdeu milhões de votos de pessoas que votaram no 22 achando que estava votando em Tarcísio, né? Tal é a identificação do Tarcísio com o Jair Bolsonaro. Então já existe esse movimento, caso Tarcísio dispute... Essa é uma questão que ainda não está definida. Não foi batido o mas martelo. Ele pode, mas Tarcísio pode disputar pelo 22, pelo PL? Eu não tenho dúvida que se o Tarcísio for candidato a presidente da República, o será pelo 22. Não é? Agora, Tarcísio é governador de São Paulo, faz um excelente governo, colocou uma série de projetos em prática. Esses projetos são projetos de médio e longo prazo que serão concluídos ao término da missão de Tarcísio no eventual segundo governo. Agora, eu tenho certeza que se o presidente Bolsonaro o instalo a ser candidato a presidente da República, pela grande admiração que ele tem ao presidente Bolsonaro e pelo compromisso que ele tem com o nosso projeto, ele vai considerar, tá certo? Aí você fala, dona Michele, também é um nome muito forte, o senador Flávio Bolsonaro. Um dos três disputará a eleição de segundo turno, sem prejuízo de existir outros candidatos conservadores, como o governador Ronaldo Caiado, que é um governador muito bem avaliado em Goiás, o governador Romeu Zema, o governador Ratinho Júnior. Você acha que tem espaço para todo mundo mesmo ser candidato? Você acha que todos esses nomes, como Ronaldo Caiado, como Romeu Zema, você acha que isso é benéfico para o pleito? Esse é o objetivo do pluripartidarismo, não é? Você ter diversas ideias, porque há nuances, há diferenças entre essas candidaturas. Mas não você é? acha que a matemática poderia prejudicar? Até mesmo em relação ao próprio partido, né, há correntes dentro do partido, pessoas com perfil um pouco diferente, não é? Então, pode existir no primeiro turno essas diversas candidaturas e no segundo turno essas candidaturas confluírem para apoiar o que passar para o segundo turno, que eu tenho certeza que é o que tem o aval do Jair Bolsonaro. Mas o senhor não acha que isso pode prejudicar? Eu falo na matemática da política. Depende da circunstância, né? Quando tantos nomes, tantos nomes da direita rachando, o senhor acha que pode depende da circunstância. Há momentos que a estratégia melhor pode ser a pulverização de nomes, outros a concentração de nomes. Então isso vai depender do momento político que vivenciarmos em 2026. Ministro Marcelo Queiroga, trazendo o debate agora mais propriamente para o estado da Paraíba, o senhor colocou o seu nome para disputar o Senado Federal. Na última eleição, quem disputou com esse nicho foi o pastor Sérgio Queiroz. Dessa vez não irá disputar. Foi seu companheiro de chapa nas eleições de 2024. Mas partindo desse princípio, o senhor tem Efraim Filho, pré-candidato ao governo do estado, hoje ele é senador, e vai disputar o governo do estado ou pelo União Brasil ou pelo partido PL. Como é que o senhor vê também esse movimento partidário de Efraim? O senhor acha que é possível, que mesmo com essas indefinições ainda da federação União Brasil e PP,
E essa federação já se mostrou como com viés de direita. Isso aí já está muito claro. O senhor acha que é possível Efraim disputar pela União Brasil, ou também o senhor tem o mesmo pensamento que da situação lá de Tarcísio, que ele pode disputar pelo 22? Bom, então vamos lá. A federação é a união do União Brasil com o PP, né? O PP é o sucedâneo do antigo PDS, que por sua vez é o sucedâneo da Arena, ou seja, é o partido do regime militar. O União Brasil está lá o DEM, né? O DEM era o antigo PFL, que foi uma dissidência do PDS, né? Então são partidos de viés conservador, são partidos de direita. Efraim Moraes, o pai, quando senador, foi uma das lideranças de oposição mais forte ao governo Lula. Tá? Então, nós temos um conteúdo programático muito similar, né? Quando era PFL, era Partido da Frente Liberal. O PL é o Partido Liberal. Então, há uma coerência programática nessa aliança. Não é? Então, com a União Brasil e com a federação, criou-se a discussão de quem vai comandar essa federação aqui no estado da Paraíba. Isso não é um problema só da Paraíba, há outros, se eu não me engano, 6 estados onde tem essa questão ainda não foi definitivamente resolvida. Eu espero que seja resolvida em favor de Efraim Filho. Não sendo, o PL vai dar legenda para Efraim ser candidato. Para nós, como bloco partidário, ter a federação, que é o maior bloco partidário nesse formato de federação, e o PL, que é o segundo maior na Câmara dos Deputados, com a federação, né? Sem a federação é a maior bancada. Tá? Então, é uma força partidária muito boa para nós aqui, para dar uma base para a candidatura de Efraim Filho ao governo e a minha pré-candidatura ao Senado Federal. De toda maneira, essa aliança ela foi firmada, é uma aliança que tanto o presidente Valdemar Costa Neto como o presidente Rueda, eles aprovam. Não é? O presidente Jair Bolsonaro ficou muito feliz porque ele já mantinha um relacionamento pessoal com o deputado federal Efraim Moraes, Efraim de Araújo Moraes, né, que foi companheiro dele na Câmara, o próprio Efraim Filho também. Né? O Efraim foi muito votado pelos bolsonaristas nas eleições de 2026. O DEM fez parte da base do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, estamos muito felizes com essa aliança. Efraim como nosso pré-candidato ao governo e a nossa pré-candidatura ao Senado, tendo 2 posições ainda a serem ocupadas, ou dentro desse espectro partidário, ou com um novo partido que venha se unir a gente, a exemplo do PSD, que é liderado pelo ex-deputado federal e ex-candidato ao governo Pedro Cunha Lima, né? Essa semana causou uma polêmica eu ter dito que Pedro não era de direita, que se ele fosse de direita estava no PL. Ele não é de direita. Quando se faz aliança, é aliança entre pessoas que não pensam exatamente da mesma forma. Efraim foi parceiro de Pedro em 2022 e nós ainda trabalhamos com a perspectiva dessa aliança, ela se manter, não é? Até porque ela não foi formalmente desfeita, embora tenha acabado o período eleitoral, mas o diálogo de Efraim com Pedro é fluido também comigo. Tive a honra de ter o apoio dele nas eleições municipais. O senhor ainda acredita que Pedro pode ainda? Porque muita gente está colocando Pedro como... No futebol a gente disse ideia lógica, né? É? O Palmeiras estava desclassificado ontem porque ia jogar com a LDU. 3-0, virou para 4. Né? Então, se der a lógica, a aliança de Pedro tem que ser com Efraim. Porque há uma pertinência temática. São 2 políticos jovens, são 2 políticos que pensam de uma maneira diferente e que têm uma visão de futuro para a Paraíba. Né? Ao contrário de outros, que se houver aliança, é uma volta ao passado. Né? O senhor acha, então, o senhor quer dizer que se Pedro voltasse a aliar com Cícero Lucena, seria uma volta ao passado? É tudo que ele combate, né? A tudo que ele combate atualmente hoje, né? Porque eu acompanho a política da Paraíba já desde 1974, né? Me lembro da eleição de Rui Carneiro, né? Que ele disputou com Aloysio Afonso Campos do Senado, Rui do MDB e Aloysio Afonso Campos da Arena, né? E à época Rui terminou não querendo tirar o mérito dele, que foi um grande político paraibano, né? Que inclusive nos ensinou que forte é o povo, né? Perguntaram a mim, quantos prefeitos o senhor tem? Eu digo, rapaz, forte é o povo.
O povo de João Pessoa, lhe botou, e principalmente a população que tem um pensamento mais à direita, lhe botou no segundo turno das eleições de 2024 para prefeito. O povo paraibano, com a linha mais conservadora de direita, colocará Efraim no segundo turno das eleições para o governo do Estado? Eu não tenho dúvida. Efraim estará no segundo turno das eleições. Efraim é um político visionário, não é? Em 2022, né, ele ia muito lá no Ministério da Saúde, eu ouvia muito Efraim, que eu passei a ter uma admiração muito grande em relação à sua atuação parlamentar, que eu já conhecia mesmo antes de ser ministro, né? Trabalhamos juntos para ter aqui na Universidade Federal da Paraíba um doutorado interinstitucional de cardiologia, né? E quando Efraim me disse que ia ser candidato, eu fiquei até lastimando, porque eu achava que era muito difícil ele ganhar aquelas eleições e nós perderíamos um grande deputado federal, né? Eu estava errado, né? E Efraim foi escolhido pelo povo paraibano para representar-nos no Senado Federal. E hoje é o melhor senador da Paraíba de maneira indiscutível, né? Veja o protagonismo de Efraim. Então, eu tenho certeza que com a força dos votos conservadores, o comunicador Nilvan Ferreira, em 2022, ele teve 19% dos votos, né? E o grupo de Efraim é um grupo que tem experiência. Então, somando esses votos do PL, junto com a base que Efraim tem, ó, o foguete, ó, vai decolar, e você sabe que o foguete de Efraim não dá ré, né? Então, a candidatura é posta, é uma candidatura muito bem recebida. Onde eu chego, eu tenho andado a Paraíba, as pessoas recebem Efraim de maneira muito calorosa. E veja que na direita, pode olhar nas redes sociais, Efraim não apanha dos bolsonaristas. Eu mesmo apanhei mais do que ele, porque tinha um bloco que pensava que deveria ser outros candidatos, né? E Efraim não, ele foi recebido de uma maneira muito positiva, né? Dona Michele esteve aqui, ficou muito feliz, se repercutiu na mídia nacional. Imagina, o líder do União, Michele traz para ser o candidato dela e de Bolsonaro ao governo do estado da Paraíba, né? Então, já temos o candidato ao governo, nós temos o pré-candidato ao Senado, vamos ter o deputado federal mais votado da Paraíba, que é o deputado federal Cabo Gilberto Silva. Pergunta a quem votou em Cabo Gilberto Silva se está arrependido do voto que deu. Claro que não. Então, estaremos no segundo turno. Ainda temos uma vaga de vice e ainda temos uma vaga de senador. Eu falei aqui do PSD, né? O Podemos também nos apoiou no segundo turno aqui. E o Republicanos, já que o governo de João Azevedo está acontecendo com ele a mesma coisa do Sorrisal de Cícero Lucena, né? Está derretendo. Quem sabe se o Republicanos... Você está dizendo que o governo de João está se dissolvendo? Claro que vai se dissolver, até porque o João vai sair em abril, né? Vai ser candidato ao Senado. Então, quer dizer, pelo que eu percebi, o senhor falou aí a palavra republicanos, o senhor ainda espera que o Republicanos esteja nessa luta, na trincheira com vocês? Então, Hugo é um grande político, né? Então, pela capacidade política que ele tem, ele já deve ter percebido que essa nau aí, ela vai afundar, né? Está prestes a afundar, e que o caminho para o desenvolvimento da Paraíba é essa aliança com o PL, com o União Brasil, para que nós possamos colocar em prática um novo projeto para o estado da Paraíba. E né? aí o seu grupo que são os novos políticos. O Pedro Cunha Lima, Efraim Filho. Eu tenho mais experiência, mas sou novo na política. E aí o seu grupo teria Marcelo Queiroga e Nabor Vanderlei para o Senado? Então, dentro de um contexto de uma aliança entre os partidos, não é? Uma aliança partidária, não é um votando em um senador de outro que não faz parte da aliança. Isso não tem lógica. Não tem lógica, por exemplo, eu votar em veneziano que é de um outro partido. O senhor teria algum problema em votar em Nabor? Dentro do contexto de uma aliança partidária, e são dois candidatos ao Senado Federal. Agora, naturalmente que quem vem para esse bloco abraça as pautas do bloco do PL, né? E a primeira pauta do bloco do PL é a anistia. E está na mão do Hugo Mota. Se Hugo Mota pautar a anistia em Brasília, qual será o posicionamento do seu bloco? Ele tem que pautar. É pautar e defender a aprovação. Ele mesmo já disse que Bolsonaro não deu golpe nenhum. Falou aqui na Arapuã, depois reiterou que aquilo não era golpe. Ele sabe que não houve golpe nenhum. Hugo sabe disso. Eu sei porque eu conheço ele. Então o senhor acha que Hugo vai pautar da forma que deve ser pautada a anistia? Tem que pautar e tem que ser votada com o apoio do partido dele.
Então, ao fazer isso, mostra de uma maneira clara de que lado está. Tá? Por exemplo, Efraim. Eu estava dialogando com o Efraim antes. E eu disse a Efraim, você candidato ao governo, se o palanque for o Bolsonaro, nós vamos lhe apoiar para o governo. E o Efraim fez isso. Posição clara. Inclusive, tinha pessoas deles que ocupavam cargos aqui. O que a Efraim fez? Entregou os cargos da mesma maneira que ele fez quando saiu do governo João Azevedo. Não é? Então, a aliança, se isso for possível, eu acredito que a Paraíba vai ter uma perspectiva de romper com esses 16 anos de governo socialista. Então o senhor acha que se Hugo pautar a anistia da forma que vocês pensam em que ela deve ser pautada, o senhor acha que distancia ele do governo Lula e distancia também de João Azevedo? Bom, isso aí foi aprovado em regime de urgência, não é? Naturalmente que a pauta quem faz é o presidente. Se o Hugo se empenhar nisso, a anistia é aprovada na Câmara. E ao fazê-lo, se aproxima do bloco conservador. O senhor é amigo o senhor já disse que tem uma amizade pessoal, mesmo fora de política, antes mesmo de política, com o Hugo Mota. O senhor tratou com o deputado e presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre esse tema nos últimos dias? Porque o seu partido, PL, nos últimos dias, através de Cabo Gilberto, através também de Sargento Neto, né, através também de Nilvan Ferreira, que pode voltar ao PL, todos eles trataram sobre esse tema de anistia. O senhor chegou a tratar com o Hugo sobre esse tema nos últimos dias ou nas últimas semanas? Depois que o Hugo tomou posse como presidente da Câmara dos Deputados, eu tive com o Hugo 2 vezes. Uma vez casualmente na saída lá do Congresso Nacional, e posteriormente aqui nos encontramos casualmente em um encontro social. Não conversei assuntos políticos com o Hugo Mota, não tratei desse assunto. Essa questão da aliança em torno da chapa majoritária, Efraim está coordenando essa aliança. Então, a aliança que a gente vai construir juntos, naturalmente que Cabo Gilberto, a gente está sempre junto ali, Efraim Pai também, que é uma espécie de conselheiro master que nós temos, para buscar a aliança mais forte possível para chegarmos ao governo do estado da Paraíba. Não é só a discutir as alianças que se vai fazer, não, é para trazer um projeto para o estado da Paraíba, um projeto de desenvolvimento econômico e social para o estado da Paraíba que está faltando. Saiu uma informação essa semana, uns tratam como fake news, outros tratam como uma possibilidade que não deve ser descartada. Eu acho que você deve ter visto essa informação que surgiu dizendo que Efraim poderia votar no outro, um dos senadores, lógico, o primeiro voto é o seu, mas que o segundo voto poderia ser em Nabor Vanderlei. O senhor chegou a ouvir essa informação? Qual a sua avaliação? O senhor trata isso como fake news, impossível? Ou o senhor acha que isso é possível para daqui a uns dias? É possível dentro do contexto que eu aqui disse a você, uma aliança entre partidos. Nós temos um bloco partidário. E esse bloco partidário vai lançar uma chapa completa. Então, em havendo uma chapa completa, o nome a ser defendido é o nome da chapa completa. Não há possibilidade de ter 2 candidatos ao Senado, como nós vamos ter, e a chapa majoritária não está junto com essas candidaturas. Eu quero dizer, se o Republicanos estiver conosco aqui, nós vamos trabalhar juntos. Se a candidatura for do Podemos ou do PSD junto conosco, nós vamos trabalhar juntos. E não há o menor sentido em se apoiar um senador de outra chapa. Na última eleição, o candidato do seu bloco, como eu já havia dito, foi o pastor Sérgio Queiroz. E teve uma excelente votação, por sinal, inclusive também aqui em João Pessoa. O que Queiroga precisa fazer para, além de ter os votos que obteve o pastor Sérgio, avançar nessa votação que faltou um pouco para Sérgio para ganhar, de fato, a vaga de senador. Mas naquela oportunidade, lembrando que só era uma vaga, agora são 2. O que Marcelo Queiroga tem na manga para avançar nos votos que já obteve em 2022 o pastor Sérgio Queiroz? Fazer o que eu fiz quando fui ministro da Saúde, E vacinei o Brasil todo, eu furei a sola do sapato. Andei o Brasil inteiro para levar a mensagem do Ministério da Saúde da importância da campanha de vacinação. Então, em relação à questão da política, é conversar com o eleitor, é visitar os 223 municípios, consolidar o partido no estado. Agora o nosso bloco está mais forte, eu mesmo tenho mais experiência, porque já disputei
uma eleição, inclusive, muito acirrada, fazer as alianças adequadas para chegarmos à vitória. Aqui na região metropolitana, nas grandes cidades, nós teremos uma votação muito boa, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho andado nos menores municípios do estado e outros municípios médios. Fui à Princesa na terça-feira, foi muito bem recebido lá pelo José Cazuza, pelo empresário Reinaldo Medeiros, que é um grande empreendedor. O senhor sabe que o voto de senador é um voto diferente do voto de governador. Por exemplo, vamos lá, fazer um cenário hipotético. Aquele eleitor de direita, ele pode, às vezes, até escolher, por exemplo, Efraim para ser o governador dele e votar em Marcelo Queiroga para o Senado também. Mas, às vezes, o cara tem uma ligação com um determinado político e é de direita, e ele vota em fulano de tal para o Senado ou para o governo e pode escolher também Marcelo Queiroga na expectativa do Senado Federal. O senhor já também fez esses cálculos, que o senhor pode ter o voto casado com Efraim, quando o senhor pode ter também um voto casado com Cícero, o senhor pode ter o voto casado com outros candidatos ao... Não é um voto casado, aí é o eleitor que é independente e ele vai votar de acordo com a consciência dele. Não, às vezes o eleitor não é um voto ideológico. Isso. Às vezes é um voto que a pessoa faz porque simpatiza com aquele canto. Por exemplo, eu sou médico, eu já atendi milhares e milhares de pessoas no estado da Paraíba e há pessoas que vão votar em mim, não pelo político Queiroga, não pelo PL ou pelo Bolsonaro, mas vão votar pelo médico. Eu estava lá em São José do Bonfim, eu ia subir na Serra de Teixeira lá, eu estava gravando um vídeo, quando uma senhora para o carro, me aborda e chega a vir falar comigo, vou votar no senhor, o senhor salvou a vida do meu irmão. Olha. Não é? Então, tem muito isso, né? Em 98, eu viajava com o ex-governador Tarcísio Buriti, eu era médico dele, ele tinha tido um infarto, né? Ele estava inseguro ainda, o infarto era recente, me levou numa cidade na divisa da Paraíba com o Ceará, Triunfo. Aí ele disse, doutor Marcelo, vamos visitar aqui uma liderança. Aí, quando eu cheguei lá, era um paciente meu. O paciente, quando me viu, era como se eu tivesse chegado ali dentro da casa dele. Piancó, né? Não é? Então, veja você que tem essa peculiaridade, né? Além de que tem eleitores que simpatizam com um candidato ao governo, não é? Simpatizam com um candidato ao Senado de outro partido, né? Não vota com o partido. Existe esse eleitor. E como é que o senhor vai resolver... O senhor citou o nome dele há momentos atrás aí, eu ouvi bem. Como é que o senhor vai conseguir resolver a situação de Nilvan Ferreira no PL? Nilvan tem tentado entrar no partido e alguns personagens, como o próprio deputado Valber Vigolino, o deputado Sargento Neto, têm tentado afastar ele do partido PL. A informação que eu tenho de bastidores é que Nilvan pode ir a Brasília, junto com o senhor, não sei, para ter um encontro com o Bolsonaro. Estão tentando até, fiquei sabendo que estão tentando até uma agenda para levar ele até a casa de Bolsonaro. Isso pode ter uma questão judicial que pode autorizar ele ir até lá para gravar um vídeo, para se filiar de fato ao PL e junto com Valdemar da Costa Neto. Como é que estão essas tratativas? Como é que o senhor vai conseguir? Eu sei que o senhor é um habilidoso. Como é que o senhor vai convencer Valber e convencer Sargento Neto a não fazer malquerência com a chegada de Nilvan Ferreira? Interesses individuais não podem se sobrepor ao interesse partidário maior, não é? Nilvan comunicador social muito eficiente, como você também não é? Obrigado. Entrou na política, teve bom resultado na eleição de 20, 22 teve uma votação excepcional. Agora mesmo de Santa Rita ele disputou, foi muito bem votado. E ele é uma pessoa que fala para um eleitor um pouco diferente do eleitor bolsonarista, tradicional, da direita tradicional. É um perfil que interessa ao nosso partido. A executiva nacional tem interesse na presença de Nilvan no Partido Liberal. Então, vamos construir esses caminhos para que tenhamos todos esses atores, esses jogadores, para que estejamos juntos fazendo gol na trave adversária, não na nossa. Então, quer dizer que a chegada de Nilvan ao PL independe do querer ou não de Cabo Gilberto e do Sargento Neto? Isso é algo natural. O Nilvan, em 22, ele trabalhou por nós. Ele, inclusive, deu base para que elegêssemos deputados federais e deputados estaduais. Não é porque em 2024 ele foi candidato a prefeito em Santa Rita e optou por ser candidato por outro partido que ele está proscrito aqui no PL de forma alguma. Agora, existem essas questões em relação à formação
de nominatas, que a gente tem que deixar essas coisas decantarem, né? Que vai se acomodando. Valber Neto disse Didi, que foi um jogador de futebol excepcional, o homem da Folha Seca, né? E era um treinador também excepcional. Ele dizia o seguinte: treino é treino e jogo é jogo. O ano de 25 é ano de treino. O ano de 26 é ano de jogo. Né? E o jogador, mesmo que um não goste do outro, um tem que passar a bola pro outro. Só acho que Nilvan a gente tem uma liderança nacional. Nem atrapalha. A liderança nacional é Jair Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro é quem dá a diretriz. Não adianta você ficar dizendo que é bolsonarista, que não sei o quê, e postar na rede social, e não seguir nada do que o Bolsonaro diz e só querer usar o nome dele pro seu interesse pessoal. Então quem vai decidir a chegada de Nilvan no PL é Bolsonaro. Nem é o Cabo Gilberto, nem é o próprio Valber Virgulino, nem é Sargento Neto. O presidente Bolsonaro já deu as diretrizes, eu não preciso ficar, como vamos dizer aqui no popular, enchendo o saco do Bolsonaro, porque eu já sei como é que o Bolsonaro pensa. Então Nilvan vai pro PL. Se eu for perguntar as coisas a Bolsonaro, ele vai dizer: ô Queiroga, tu tá me perguntando isso por quê? Porque tu já sabe como é que eu penso. Quando Nilvan se filia ao PL? Isso é uma questão da gente acertar o momento adequado para que estejamos todos juntos. Ainda esse ano ele se filia ao partido? A eleição é o ano que vem, ele só precisa comprar o ingresso até o ano que vem e a gente vai resolver essas questões todas e vamos trabalhar juntos. Essa é a diretriz do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse a mim: Queiroga, lembra? Pode olhar, tá lá no YouTube, lá, a minha filiação no PL. Ele disse: Queiroga, tu vai ter trabalho lá com o nosso pessoal. Mas como ele sabe que eu sou uma pessoa muito paciente, certo? Ele viu o que nós fizemos lá no Ministério da Saúde. Ele disse: teu pessoal lá é muito radioativo. Eu digo: presidente, a radioatividade também serve para tratar o câncer. Não é? Não tem? Eu, inclusive, coloquei um acelerador linear no Laureano. Foi eu que coloquei aí, para beneficiar os paraibanos. Mas Bolsonaro quer dizer o quê sobre radioativo? Radioatividade é que tem uma capacidade de perder energia para o sistema muito grande. Tem que parar com isso. Mas vamos lá, para a gente arrematar e chegar ao final de nossa entrevista. Qual é a sua avaliação quanto ao posicionamento de Valber Virgulino? Valber critica Nilvan e tenta tirá-lo do foco do PL porque diz que ele se uniu com João Azevedo em 2024, nas eleições de prefeito. Valber agora tem se aproximado do adversário da eleição de 24, né? André Coutinho, prefeito da cidade de Cabedelo. Como é que o senhor faz a radiografia dessas duas situações de hoje? Magalhães Pinto dizia que a política era como as nuvens, né? Era dinâmica, mudava, né? Manuel Gaudense é que divulgou muito isso aqui na Paraíba, né? Então muda, diz uma coisa em 24, daqui a pouco diz outra, né? Em 23 era o triunvirato, lembra? Isso. Tinha um triunvirato que era Nilvan, Gilberto e Valber. Se desfez e não funcionou em 24. Não é que se desfez, é que se acomodou e o triunvirato foi composto de uma outra forma. Pode ser reacomodado? O pastor Sérgio não vai querer ser vice do Queiroga, não. Tá vendo que o pastor não vai querer? Não diziam isso? O triunvirato pode ser reacomodado agora? Sérgio pediu mais voto pra mim do que eu. Porque os caras, Queiroga não pede voto, rapaz, porque eu não estava muito acostumado com a lide política, né? E Sérgio pediu mais voto para mim do que eu mesmo. Então o senhor acha que o triunvirato pode ser reeditado para 2026? Não só um pentágono mágico aí, a gente tem nomes excelentes, né? Valber tem a característica dele. Foi muito bem votado aqui para deputado estadual, é uma pessoa que todos nós admiramos, né? Quando a gente admira o pacote. Naturalmente que eu tenho meus defeitos, Valber tem um deles, o dele, né? O Cabo Gilberto também, mas a força nossa é essa. E nós pensamos diferente em algumas coisas, mas eu tenho certeza que no final estaremos todos juntos. Então você não faz uma avaliação negativa quanto à aproximação de Valber com o prefeito de Cabedelo? Valber está mais na política de Cabedelo, é que ele deve fazer o julgamento adequado, né? Das alianças e do diálogo que ele vai fazer com o prefeito André Coutinho, né? Ministro Marcelo Queiroga, que deixou uma manchete para a gente dizendo que o governo de João Azevedo está dissolvendo. Para a gente fechar a entrevista de hoje, qual é o recado que o senhor deixa aí para as eleições de 2026 e o que é que o PL e a direita vai aprontar para ser não só uma figura decorativa, mas para ser protagonista nas eleições de 2026? Bom, protagonista nós já somos, né? Estaremos na disputa presidencial, estaremos na disputa do governo do Estado, com certeza elegeremos um dos 2 senadores para trazer esperança para o povo da Paraíba, que está cansado. Veja, esse governo há 16 anos disse que vai levar água para as pessoas. Cheguei lá em Picuí,
não tinha água. Não é? Fui na farmácia popular do Brasil, perguntei lá por um medicamento para o tratamento do diabetes, que eu coloquei lá no programa Farmácia Popular, tinha. Né? Ou seja, essa é a diferença de quem só fala para quem efetivamente faz. Né? Eu e Efraim temos uma sintonia muito grande e essa sintonia que nós temos, ela vai ser transmitida para os nossos dois partidos e nós vamos apresentar um projeto para o estado da Paraíba, um projeto de desenvolvimento. A Paraíba tem uma arrecadação que aumentou, mas aumentou por quê? Por causa de imposto. A insegurança reina na Paraíba. Nós vimos o que aconteceu nas eleições de 2024. Essa mesma questão do Rio de Janeiro estava aqui. Né? Nós vimos as facções criminosas, inclusive a senhora do prefeito, ela foi presa. Não digo isso com satisfação, mas são fatos. Isso permeou a eleição daqui. Por quê? O que é que se apurava? Indicação para ocupar cargos da administração pública municipal, na alta administração pública municipal, de pessoas ligadas a essas facções criminosas. Os paraibanos e os pessoenses foram apresentados a figuras como o senhor Jossi Enio, o vulgo Enio chinês, o senhor Cabeça. Né? É por isso que eu não vejo pauta em comum entre o jovem Pedro Cunha Lima, idealista, com essa política atrasada do passado que se alia a facções criminosas. E, olha, o Ministério Público apresentou denúncia. Então, se apresentou denúncia é porque existe um conjunto indiciário substancial que, de alguma maneira, tenha feito o Ministério Público fazer essa denúncia. A própria Polícia Federal já investiga a ligação do prefeito com essas questões. Então, o senhor acredita... Então, quando nós vemos o Brasil, né, conflagrado por as organizações criminosas, as facções criminosas, o Comando Vermelho, o PCC, né, a gente tem que botar a barba de molho, porque nós não queremos essa gente aqui ditando a regra da Paraíba. Então, o senhor acha que... continuar com esse agrupamento político, qual vai ser o destino do nosso Estado? O senhor acha que por essas e outras questões é que Pedro Cunha Lima decidirá ser vice de Efraim? Se fosse meu filho, eu ia aconselhar ele que não andasse com essa gente. Ministro Marcelo Queiroga, agradecer ao senhor pela vinda até a tal da política de hoje, o movimento político em efervescência. O senhor tem muita coisa para resolver nos bastidores do PL, principalmente essa questão da filiação de Nilvan. Vamos aguardar ansiosos por novas atualizações quanto a esse caso. Agradecer ao senhor pela gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado, Rodinei, é um prazer. Estou à disposição de vocês. Tá aí minha Paraíba, hoje conversamos na tal da política com o ex-ministro da Saúde, ex-candidato a prefeito aqui na capital em 2024 e agora é pré-candidato ao Senado Federal pelo partido PL da Paraíba nas eleições de 26. Marcelo Queiroga foi o nosso convidado de hoje. Eu convido você para sempre nos acompanhar, lembrando que na próxima terça-feira temos mais a tal da política. Você pode assistir no nosso Instagram, Rudinei Araújo PB, ou também através do YouTube, a tal da política. Clica lá, se inscreve, você clica lá no sininho, você vai receber a atualização sempre que tivermos uma novidade para você. Lembrando que na próxima terça-feira temos sempre um entrevistado e na sexta-feira também, das 18 às 19 horas. Agradecer a você aí pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos na próxima terça-feira a partir das 18 horas. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. Marcelo Queiroga hoje trouxe novidades na tal da política e nos moídos que ela traz. Tchau, tchau.